Deus abençoe poderosamente as nossas vidas nessa manhã. Que Deus possa ser contigo, conosco, com a tua família, com a tua casa. Que seja um tempo de entrega, de nos rendermos a Ele. Cada vez que eu chego na presença de Deus, o sentimento que eu tenho é de me render a Ele. Quando nos rendemos a Deus, é porque nós nos entregamos. Nosso relacionamento com Deus, ele precisa de rendição, de entrega. Porque Deus não nos toma força. Ele não se apodera de nós. Ele não nos toma como uma possessão. Nós temos um relacionamento de liberdade e em Jesus Cristo nós nos rendemos a Deus. Então, nesses dias que estamos vivendo, e a cada dia, sempre, nós devemos nos render a Deus. Render graças, render louvor, render glória, render obediência a Deus. E sempre que eu falo em rendição, eu uso uma comparação, porque eu costumo ilustrar com algo que possa se tornar mais compreensível, né? E às vezes a gente vem pela rua, né? E aí vê a autoridade policial, às vezes pegar alguns jovens, rapazes, enfim, na rua, e eles chegam e dão ordem ali de prisão, e ali os jovens, as pessoas que ali estão, levantam as mãos e eles revistam, enfim. Mas quando alguém se rende, ele não espera ser abordado ou que alguma situação faça com que ele se entregue. Mas ele, antes de mais nada, já se entrega. Então, para Deus, nós nos entregamos a cada dia. Não vamos esperar, amados, que a situação nos leve a nos rendermos ou ela nos aprisione. A melhor libertação da nossa vida é quando nós buscamos ela. E a grande verdade é que nós estamos sempre no processo de libertação. Às vezes não é uma possessão demoníaca ou um poder do mal. Às vezes é de nós mesmos. Nós precisamos ser libertos de muitas coisas todos os dias. Dos nossos pensamentos, orgulho, vaidade, tantas coisas que às vezes até mesmo a nossa incredulidade. A incredulidade não quer dizer que a gente não crê em Deus. A incredulidade muitas vezes provém da gente não conhecer por completo a verdade. E Jesus é a verdade. Bom, nessa manhã, e a partir de agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa semana que nós estamos vivendo. E eu já vou mandando um grande abraço de bom dia a todos que estão entrando, a Daíra de 68, a Marisete, a Charlene, todo o pessoal que já está entrando aí conosco, a Charlene, enfim, da Vila da Quinta, aqui de Rio Grande, de Pelotas e de outras regiões aí. Outro dia o pessoal da África estava conectado conosco, 2 dias atrás. Então que Deus possa abençoar poderosamente aqueles que vão entrando e vão se conectando nessa manhã poderosa. Essa semana, agora na sexta-feira, tem o feriado. O feriado da Sexta-feira da Paixão, que nos lembra a morte de Cristo na cruz. E depois, no domingo, a gente tem o domingo da ressurreição, que também é o domingo de Páscoa. Essa semana que nós estamos vivendo, ela, lá pela Idade Média, a Igreja Católica classificou ela de a Semana Santa. Porém, depois com a Reforma Protestante, não foi uma expressão que foi aceita, porque os dias não são santos. Eles até não são exatos, exatamente em comemoração ou em lembrança, mas uma data para a gente recordar. E então, o que lembramos, o que é verdade, é que essa semana chamamos a Semana da Paixão, porque é a paixão de Cristo. E eu queria meditar hoje, nessa semana, sobre coisas que aconteceram na semana de Jesus, na semana da crucificação. Esta semana marcou o Evangelho de Cristo, ou a missão de Jesus Cristo, ou a nossa vida hoje, como a semana mais importante da história humana, depois da criação de Adão e Eva, enfim. E depois, é claro, do nascimento de Jesus. Esta foi a semana que dividiu a história humana. A partir dessa semana, da Semana da Paixão, com os eventos prisão de Jesus, crucificação,
sepultamento e depois ressurreição, isso marca todo o sobrenatural, sobre o reino de Deus e tudo que a nossa vida, nós podemos entrar numa nova dimensão se a gente entender que essa semana ela foi definitiva, ela foi marcante, ela é muito mais que religião, ela é muito mais que doutrina, ela é muito mais que filosofia de vida, ela é muito mais que tantas coisas que a gente acumula na nossa mente durante esse tempo todo. Ela é exatamente o que nos dá a certeza de nós estarmos com Jesus nessa vida e no porvir. Eu quero então pegar umas passagens bíblicas que falam da semana de Jesus começando no domingo. O domingo que marcou essa semana, lá naquele tempo, ele começa em Mateus 21. Mateus 21 fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Diz assim, Mateus 21, 1. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, e enviou 2 discípulos dizendo: Ide à aldeia que está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com elas um jumentinho, desprendei e trazei-me. Se alguém vos disser alguma coisa, respondei que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. No caso, aqui o profeta que está sendo citado é o profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9 de Zacarias. E eles, dizei à filha de Sião, eis que te vem o teu rei, humilde, montado num jumentinho, cria de animal de carga. E indo os discípulos, tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram jumento e jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, sobre elas Jesus montou. A maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outras correram com ramos de árvore, espalhando pela estrada. E as multidões, tantos que procediam, mas as que o seguiam clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana na maior das alturas. E entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam, quem é este? E as multidões clamavam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. O que nós vemos aqui, amados? Todos vão entrando, o pastor Jorge lá em Santa Vitória, a pastora Sandra, a Kelly no quilômetro 10, teve alguns dias atrás de aniversário, 2, 3 dias atrás, a sua menina de aniversário, que Deus abençoe, faz dias que a gente não vê, está com saudades. Qualquer hora nós vamos visitá-los em nome de Jesus, que Deus abençoe, a gente está em oração por todos. A Cristiane, todo o pessoal que vai entrando aí em nome de Jesus. Então o que aconteceu? No início da semana, no domingo, que começou a Semana da Paixão, ou seja, que Jesus estava se preparando, ele volta a Jerusalém. E ele, quando chega na entrada de Jerusalém, lá no Monte das Oliveiras, ele manda 2 discípulos que estavam com ele, olha, vão até a cidade e vocês vão achar uma jumenta e um jumentinho e peguem e tragam ela para mim. Se alguém perguntar, diz que o Senhor precisa delas. Assim eles fizeram. Para que se cumprisse o que o profeta Zacarias, lá no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, diz: Eis que te vem o teu rei humilde, montado em uma jumenta, num jumentinho, cria de animal de carga. Minha irmã querida Carla, meu e seu esposo, bênção de Deus na vida de todos nós. Que Deus abençoe poderosamente meu grande amigo, professor do ITQ, do Instituto Teológico, tantos anos juntos. Que Deus abençoe a sua família e seu ministério grandemente, onde estiver. Então o que acontece? Quando Jesus entra em Jerusalém, ele é o Filho de Deus. Ele entra para mudar a história do mundo. Não é uma história de Jerusalém, não é a história de Israel, não é a história daqueles que lá estavam, é a história da humanidade. Na eternidade, aquele acontecimento estava ressoando na eternidade. Pois bem, esse Filho de Deus Todo-Poderoso, como é que ele entra em Jerusalém? Naquela época, o animal, o transporte mais nobre seria um grande cavalo desses que usavam nas guerras, nas batalhas, bem selado, bem encilhado, com todas os instrumentos necessários. E o que acontece? Jesus pede para buscar uma jumenta. O que é uma jumenta ou um jumento? Jumentos são animais de carga. Quando você vai para a guerra, você não vai montar no jumento. Quando você vai para entrar triunfalmente numa cidade como naquela época, os imperadores não entravam numa jumenta. A jumenta era um animal de carga. E entra num jumentinho.
ele entra com o poder de Deus e com a humildade no seu coração. Primeira coisa que nos ensina para entrar nessa semana: só podemos ter triunfo e ser chamados filhos de Deus se nós mantermos a humildade na postura do nosso coração. Nós sabemos que a vaidade humana nos leva tantas vezes a buscar o orgulho pessoal. Quantas vezes nós, ainda que servos de Deus, nos preocupamos tanto com a imagem, de mostrar. A questão da honra, ela é importante, mas muitas vezes ela passa da medida. É como que aquele que é usado por Deus exigisse das pessoas um certo reconhecimento, honra acima da medida, e diria glória até. O que aprendeu? Eu gosto de aprender exatamente com Jesus. Por muitos anos eu li muitos livros, estudei bastante, teologia, tantas coisas. Tudo isso é válido, não estou dizendo para você que você não deve estudar antes, pelo contrário. Fui em muitos seminários, viajei para o centro do país, Curitiba, São Paulo, outras tantas cidades. Mas já no final dos meus dias, 30 e poucos anos de cristão, eu percebi nesses dias, isso tudo foi muito válido na minha vida. Mas o mais válido para todos é isso aqui. Essa Bíblia que eu tenho aqui, algumas anotações que eu faço da própria Bíblia. E o que tem na Bíblia, o que podemos aprender, especialmente com Jesus Cristo e depois com a ação da igreja primitiva, usada pelo Espírito Santo. Nos últimos tempos eu voltei muito a isso. É claro que a experiência de tudo que eu aprendi de vários pastores que Deus me deu oportunidade, eu podia citar meia dúzia aqui, pessoas, algumas já estão na glória com o Senhor, outras foram muito importantes no meu crescimento, irmãos em Cristo, pessoas amadas, pessoas simples que conviveram comigo e que me ensinaram que o Evangelho é das coisas simples. Então, com Jesus a gente aprende isso. Primeira coisa, ele entra em Jerusalém na semana que ele ia ser preso, crucificado, mas ele entra em glória. Pois bem, mas a glória é que ele entra em cima de um jumentinho. E então as pessoas vêm até ele. E pensam que o jumentinho ele preparou toda uma indumentária para eles. Não. Pegaram as próprias vestes dele, dobraram, botaram em cima do jumentinho. Quem já montou de empelo, como a gente chama no interior? Eu, quando menino, fui criado no interior. Então, quando a gente pegava um animal, só lá, às vezes não botava encilha, não botava nada, pelego. A gente botava só alguma coisa ali em cima, às vezes até uma roupa, um cobertorzinho cortado, e subia em pelo. Muitas vezes eu cavalguei por muito tempo apenas montado em pelo em cima do cavalo, como a gente fala, né? Sem nada. Pois bem, foi Jesus, ele subiu no jumentinho, com algumas vestes, botaram em cima e ele montou nele. E quando ele entra em Jerusalém, todos o aplaudiam e disseram: Hosana e glória nas alturas. Jesus entra em glória. Domingo que antecedia o domingo da Páscoa, a sexta-feira da Paixão. Logo em seguida você percebe, continuando a leitura do livro de Mateus, que após esse evento, houve a purificação do templo. O que é a purificação do templo? Jesus entra em glória, mas em humildade, duas coisas juntas, como é importante a gente ter esses dois condimentos na vida de um cristão, a glória do Senhor e a humildade dele. Versículo 12, de 21 de Mateus. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Mais um ensinamento da semana da paixão de Jesus. Depois que ele entra em glória, ele vai ao templo. E lá, como estava próximo à Páscoa, a festa da Páscoa dos judeus, tinha todo tipo de comerciantes, cambistas, tipo camelôs que nós temos hoje, pessoas do comércio informal da época, botavam bancas e ali eles vendiam pombinhas. Essas pombinhas eram vendidas para sacrifício no templo, porque na época as pessoas vinham até o sacerdote e as pessoas mais pobres, elas não tinham um cordeiro, um animal de grande porte, então eles traziam uma pombinha para oferecer em sacrifício por os pecados da sua família, para a purificação. E essas pessoas não traziam a pomba, eles não criavam pombas.
Então eles compravam essas pombas daqueles mercadores que estavam na porta do templo com uma banca oferecendo, e às vezes pagavam bem caro. Quando Jesus vê todo aquele comércio em torno do templo de Deus, aqui mostra que ele derrubou as mesas, os cambistas e as cadeiras que vendiam pombas. Se você pegar na Bíblia, foi um dos únicos momentos em que Jesus agiu mais severamente, eu não diria agressivamente, mas com mais firmeza. O que irritou Jesus não foi os pecadores, não foi as prostitutas, não foi aquela mulher que foi apedrejada por ser adúltera. O que irritou Jesus foi fazer do templo dele como que mercado. Como ele diz aqui, a minha casa se chama casa de oração, não a transformais em covil de salteadores. E outra coisa que eu tenho buscado no meu coração, e Deus me deu a possibilidade, o apóstolo Marcos, que é o líder da Igreja Fogo, me deu a possibilidade, a gente tem 2 igrejas aqui em Rio Grande, uma na Vila da Quinta e uma aqui na Santos Dumont. E uma das coisas que me chama muito a atenção é jamais, no que Deus fala ao meu coração, oportunizar para que as casas de Deus elas se transformem em negócios para qualquer tipo de lucro pessoal. A casa de Deus não é um restaurante para que eu possa vender almoço para tirar dinheiro. A casa de Deus não é uma loja de roupas usadas, os bricks, como chamam, né, para eu pegar roupa e vender na igreja. A casa de Deus não é uma casa de jogos para eu vender rifa, para usufruir o lucro dela, ainda que seja para uma causa nova, e tantas outras coisas. Eu jamais posso criar pontos de contato para estimular a fé de alguém, estipular ofertas para envelopes, para garrafa d'água, para lenço ungido, para sabonete. Isso que eu sinto no meu coração da palavra. Entenda bem, meus amados, que jamais, a humildade que o Senhor nos pede, vamos criticar alguém, porque cada um segue a direção que Deus tem dado no seu coração. Mas hoje eu tenho a liberdade de seguir a direção que a palavra me dá. E cada vez que eu olho para a igreja e vejo ela com uma série de comércios dentro dela, eu me lembro de como é que Jesus agiria se entrasse nela. Seria com muita irritação. Então, já outro ensinamento que nós temos. Primeiro, a glória e a humildade de Deus, no primeiro domingo, antes da ressurreição. Num segundo momento, ele chega ao templo e ele fala da questão do lucro, do comércio dentro da casa de Deus. Todos precisamos. Deus manda a provisão necessária para a nossa vida. Mas nós não precisamos de estratégia humana, é o que Deus me fala. Depois ele efetua curas no templo. Se você olhar, versículo 14, de 21 de Mateus, vieram ele no templo cegos, coxos e os curou. Mas vendo os principais sacerdotes, escribas e as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos, clamando Hosana ao filho de Davi, indignados, se perguntaram: o que estes estão dizendo? Respondeu Jesus: tu nunca lestes da boca dos pequenos e das crianças de peito que tirasse o perfeito louvor? E deixando, saiu a cidade para Betânia, onde pernoitou. Então, os acontecimentos rapidamente do domingo, para nós andarmos mais rápido. Jesus entra em glória em Jerusalém, em cima do jumentinho. Ele expulsa os cambiadores, os mercadores do templo. E ele, a seguir, opera muitas curas, milagres e maravilhas. Coxos andam, cegos vêm, maravilhas acontecem. E todos proclamam e glorificam o nome dele. E os fariseus ficam indignados. E Jesus disse: é da boca dos pequenos e dos humildes que vem o perfeito louvor. E aí chega a noite. A noite do domingo ele não fica em Jerusalém, ele volta para Betânia e ele à noite dorme em Betânia, ele descansa, ele pernoita em Betânia. Já na manhã da segunda-feira, versículo 18, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, ou seja, ele foi dormir em Betânia, ele volta para Jerusalém. Diz a palavra que ele teve fome. O lugar que ele ficou lá em Betânia, certamente que não é um hotel que nem esses dos nossos, que a gente levanta pela manhã e tem aquele maior café, né, pra gente tomar. Certamente que lá em Betânia ele ficou numa casa simples e saiu pela manhã e teve fome. E encontra uma figueira.
E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se delas, e não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. A figueira secou imediatamente. Ele procura na figueira o alimento e ele não acha. Isso na segunda-feira pela manhã. Na sequência, Jesus ele ensina no templo. E aí ele ensina durante a segunda-feira sobre a autoridade de Jesus, o batismo de João. Ele conta a parábola dos dois filhos. Isso tudo no capítulo 21 de Mateus. Ele conta a palavra dos lavadores maus e a parábola das bodas. Então aqui vê que é intensa o domingo e a segunda-feira de Jesus. E aí nós vemos na terça-feira. Ele continua, ele dorme em Betânia e ele volta de novo terça-feira e ensina no templo. E ele prega sobre a parábola dos lavadores maus, sobre as bodas do filho do rei. E ali acontece a oferta da viúva pobre. Aquela que vocês sabem está em... Podemos mudar aqui o evangelho para ficar mais interessante. Lucas 21, do 1 ao 4, fala já na terça-feira esse acontecimento. Da mulher viúva, que todos estavam ali no templo. Jesus estava no templo de novo. Vejam que a Semana da Paixão, ele pregou e ensinou muito em torno do templo. Ele ensinou muitas coisas no templo. Ele expulsou os mercadores, ele curou enfermos no templo. E ele no templo ele estava, lá em Lucas, na terça-feira, mas Lucas 21. Ele estava lá na terça-feira e estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem as ofertas no gasofilácio. Gasofilácio é o lugar onde se coloca a oferta no templo. Viu também certa viúva pobre lançar ali pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque todas essas deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo que possuía, todo o seu sustento. Então aqui, Jesus, na verdade, ele vê a viúva e ele observa aqueles que têm muito e dão muito. E ele percebe a viúva, porque ela deu do pouco que ela tinha, ela deu tudo que tinha. E nós precisamos dar tudo para o Senhor. Isso não quer dizer de todos os nossos bens, mas todo o nosso coração. E não o que sobra no nosso tempo, no nosso coração, da nossa atenção para com Deus. E a terça-feira, ela termina, se nós formos lá no Mateus 24, sobre o sermão escatológico. Jesus começa a falar da volta dele. Falava dos acontecimentos dos últimos tempos e da volta dele, que ele voltaria para resgatar seu povo. Hoje é terça-feira. Então hoje nós meditamos um pouquinho sobre os acontecimentos da Semana da Paixão, no domingo, na segunda e na terça-feira. E a terça-feira Jesus usou muito do tempo dela para pregar sobre sua volta. Mateus 24, você pode ler com calma na tua casa. Mateus 24 fala que assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho de Deus. E diz mais: quando vos disserem, eu estou aqui, eu estou lá, não acredites, porque só nesse dia, somente os anjos do céu, nem os anjos do céu sabem, somente eu e meu Pai sabem do dia da minha volta. Então hoje, 30 de março, correu demais pela internet, rede social, determinada profecia de determinado pastor, que hoje seria um dia catastrófico, de anjo de morte, um monte de coisa. Ontem circulou outro vídeo do próprio pastor voltando atrás e dizendo que não foi bem isso que ele disse. Eu não vou entrar no mérito, nem conheço a pessoa que usou isso, mas que eu conheço a palavra. E a palavra não nos dá autoridade para nós sairmos lançando profecias que não provêm certamente daquilo que Deus tem determinado. A volta do Senhor está próxima. Próxima que eu digo no tempo de Deus. E esse próximo não é para nós ficar tentando adivinhar o dia que vai ser a catástrofe, o dia que vai ser a vinda, o dia que vai ser... Não. É para nós sermos usados por Deus para abençoar pessoas, para levar pessoas até Cristo. É tempo de divulgar o Evangelho, de pregar o Evangelho. É um tempo de nós olhar cada vez menos para as nossas disputas ou divisões ou divergências doutrinárias e olhar unicamente para o nosso Deus. A Semana da Paixão nos remete para Cristo, morto na cruz do Calvário e ressurreto. Ele não fez tudo isso para criar uma igreja nova, ele não fez tudo isso para nos dar um carro zero, embora a gente possa ter, eu mesmo, Deus me deu a misericórdia de um dia poder prosperar depois de muita batalha, mas ele não morreu na cruz para isso, eu sei disso.
Se acontecer alguma coisa com o meu carro, se eu bater, se eu arranhar, eu lamento muito pouco. Mas eu lamento muito quando alguém morre sem conhecer Jesus. Entre esses dias que eu estou vivendo, e nós todos estamos vivendo, de muita oração, de muita luta, ontem eu recebi uma notícia que me entristeceu mais do que outras. Anos de 2002, 2003, até 2005, eu trabalhava em Pelotas e eu convivi com muitas pessoas naquela época, e dentre elas um rapaz que era muito próximo a mim, trabalhava muito próximo a mim. Eu falei algumas vezes de Cristo, mas ele sempre foi indolente, ele sempre foi irreverente, ele aceitava amizade, mas ele não acreditava muito, não, ele nunca, naquela época, nunca quis crer. Ontem eu soube que ele teve a Covid, agora com 40 e poucos anos, e infelizmente ele foi a óbito, ele faleceu. Partiu meu coração pelo carinho que eu tive com ele, pelo tempo que eu tive com ele. Eu não tive mais contato com ele, eu espero que um dia ele tenha, até o final da sua vida, aceitado Jesus como Salvador. Mas naquela época realmente ele não aceitou. E me entristece muito meu coração, as pessoas estão partindo sem Jesus Cristo. E eu tenho um coração muito em Deus neste momento. Eu sei que está próximo à sua volta. Eu sei que Ele morreu na cruz do Calvário para que todos aquele que crê seja salvo em nome de Jesus. Eu e você, primeiro temos que alinhar nossa vida, porque nós temos que permanecer em Jesus. Achar Jesus, aceitar Jesus é glorioso. Mas mais glorioso que isso é permanecer em Jesus. E outro dia eu preguei sobre uma palavra que falava que caminho estreito é o que leva ao céu, e o largo é o que leva à perdição. Mas eu preguei e sempre prego que o caminho estreito não é ruim, ou mais difícil de andar que o caminho largo. A única diferença que tem do caminho estreito e do caminho largo é que o caminho estreito tem limites, e a gente tem que andar dentro do limite. Mas ele é bom de andar, ele é maravilhoso, ele é perfeito, ele é uma estrada ótima, ele tem sinais, ele tem anjos que nos conduzem. Andar no caminho estreito é o mais maravilhoso, só que ele tem limites, a gente só tem que cuidar para não ultrapassar os limites. O caminho largo que leva à perdição, a palavra já está falando perdição, inferno. Ele nos leva à morte eterna. Ele não é um caminho bom, ele é um caminho muito ruim. As drogas nos aprisionam, os espíritos malignos nos aprisionam, a prostituição nos aprisiona. Mas neste caminho ele não tem limites, ele não é limitado. Então a gente pode fazer o que a gente quiser, o que nos der na telha. Por isso as pessoas acham mais fácil esse caminho. Mas o caminho mais fácil não é o largo, o caminho mais fácil é o estreito. A porta e o caminho são estreitos, eles não foram largados, eles têm limites. Mas eu convido você a andar nesse caminho estreito, maravilhoso, onde os anjos nos assistem, onde Deus é por nós, onde o Espírito Santo é conosco. Ele é um caminho que tem limites definidos e nós não vamos sair desses limites e nem queremos sair. Amém? Que essa palavra fique gravada no teu coração. Eu quero orar por você nessa manhã. Nós temos orado, todos que estão aqui, nós temos orado todos os dias 18 horas por cura, por libertação. Todos os dias 18 horas, não importa se você está em casa, está no trabalho, está passeando, está na praia, acho que nem na praia está podendo ir mais agora, né? Mas aonde você estiver, no trânsito, se não dá para parar, fique com os olhos abertos, atento no trânsito e ore a Deus por alguns minutos, às 6 horas da tarde. E proclame vitória de Deus, proclame cura, libertação, proclame o fim, em nome de Jesus, desse espírito de morte, de peste, de Covid. Levante o teu clamor onde você estiver. E Deus vai mover a mão dele. Ele é a única solução. Pastores, se nós nos reuníssemos na igreja, todas as igrejas juntos para orar, não pode, meus amados. A aglomeração não pode. E isso também não vai adiantar nada nós nos reunirmos. Nós temos que ter a nossa fé em Jesus, cada um onde estiver. Juntos, no mesmo horário, com a mesma fé. 6 horas da tarde. Vamos clamar todos os dias pela mão de Deus se mover. E até que, eu disse em nome de Jesus na igreja no domingo, até que a gente não veja mais pessoas com máscaras nas ruas, até que nós não vejamos mais UTIs lotadas, nós vamos clamar até que a resposta de Deus venha, especialmente sobre a nossa cidade, que é aonde Deus nos colocou. Sobre a tua cidade, se você mora em Pelotas, em Santa Vitória, onde você estiver, clame, porque Deus é a resposta. E agora, hoje é dia 30, de um dia abençoado por Deus, amanhã é 31, nós estamos fazendo a virada, sempre de dia 31 para o dia 1º, nós fizemos um tempo de oração na virada do mês, fizemos isso sempre, há muitos anos. E estaremos aqui na página do dia 31 para o dia 1º orando, se você puder se conectar, ou mesmo que você não pudesse se conectar também,
na virada do dia 31 para o dia 1º, faça um tempo de adoração na tua casa e de oração. E a partir do dia 1º, de 1º de abril a 21 de abril, jejum de Daniel, jejum de rompimento. Aqueles que puderem estar conosco, a gente vai estar juntos nesse propósito de buscar Deus, não somente em oração, mas jejum. Oração, jejum, palavra e adoração. Ainda é isso que a igreja de Deus precisa fazer. A coisa mais básica que existe, a principal, a mais profunda, a gente precisa resgatar na nossa vida nesses dias. Amém? Nós vamos orar neste momento para que Deus te alcance nessa manhã. Eu sei que muitas lutas têm vindo e essas lutas produzem uma tristeza, um desalento, uma amargura no nosso coração. A amargura é essa que faz com que as lágrimas venham ao nosso rosto, a amargura é esta que faz com que a gente se sinta sozinho algumas vezes. E por que não alguns até desistiram da fé? Mas eu chamo você nesse dia 30 de março para que Deus sacuda a tua vida e te dê vitória. Primeiramente, olha pelas bênçãos, por tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida e que Deus pode fazer na tua vida. Da maneira que Deus tem se movido na tua vida. Até aqui Deus nos sustentou. Então nós vamos clamar a Deus nessa manhã. E Deus vai abençoar a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, eu entro na tua presença com cada um dos amados, Pai querido, pessoas queridas que fazem parte do teu reino. Algumas estão chegando, outras de tantos anos. Que tu alcance cada família, cada lar, cada ministério. Que o nosso coração seja aberto para ti nessa semana, que é chamada Semana da Paixão, terça-feira. E exatamente nesse dia, meu Pai, há 2000 e poucos anos atrás, tu estavas ministrando sobre a volta, sobre como seria essa volta e como devíamos preparar para ela. E agora nós estamos vivendo o que tu estava pregando e ensinando naqueles dias. E eu ministro agora sobre cada um, sobre cada casa, família, libertação, cura, milagre, provisão financeira, que não falte nada para os teus filhos. Porque como está escrito em Abacuque 2,4, o meu justo viverá pela fé. E nós queremos viver pela fé nesses dias. Não queremos andar, Pai querido, e nos firmar em palavras humanas. Ainda que sejam profecias, ainda que sejam palavras soltas, ainda que sejam previsões de especialistas na área econômica, cientistas, nós confiamos em Ti. E apenas em Ti, Senhor. E é na Tua presença que nós colocamos a nossa vida. Tu venha dar uma presença, a Tua glória, e manifestar o Teu poder sobre cada um, em o nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Que Deus possa te abençoar poderosamente nessa terça-feira. Aqueles que estão trabalhando, tendo oportunidade de trabalhar, que seja um grande dia de trabalho. Aqueles que estão em casa com a família, que Deus abençoe. Se porventura existe alguém enfermo, que ele possa ter a força para se levantar nesse dia. Amanhã, 11h30 da manhã, nós continuaremos falando sobre a Semana da Paixão e o que aconteceu na quarta-feira de Jesus, que antecedia a antivéspera da sexta-feira. E dentro dessa quarta-feira, do que Jesus viveu, nós vamos aprender para a nossa vida. Também amanhã, quarta-feira, 19 horas, na Vila da Quinta, a gente tem um culto. Esse culto é limitado, as pessoas que quiserem ir, tem que entrar em contato conosco e marcar o seu lugar. Amém? E Deus te abençoe. Foi um prazer estar com aqueles que fazia algum tempo que eu não converso pessoalmente, conversar ainda que seja por aqui. E que Deus abençoe a cada um onde estiver. E não esqueça, Abacuque 2,4, disse Deus, o meu justo viverá pela fé. Deus te abençoe poderosamente.